Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, sabendo que Deus tem ouvido nossas orações e tem enviado seus anjos para nos guardar, e o Espírito Santo que habita em nós, nos guiando segundo a vontade dele em Cristo Jesus a cada dia, a cada momento. Como tem sido esses dias para você? Passamos a Páscoa, passamos o domingo da ressurreição e a cada dia Deus continua ressuscitando aquilo que é necessário na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos e emoções, para que nós vivamos segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Para isso, nós precisamos observar a Bíblia, a palavra de Deus, como única regra de fé e prática. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia e observar como Deus tem se revelado a nós, como Deus tem apresentado o Evangelho eterno para nós, que inicia desde Gênesis e vai à sua conclusão até Apocalipse. Em Gênesis, o Evangelho, que é a boa palavra de Deus, Evangelho, boas notícias, boa palavra que vem do Senhor para nós, nos dando a oportunidade de restauração, de reconciliação, de firmar a nossa mente, o nosso coração, segundo a palavra de Deus que nos é revelada. Em Gênesis, o Evangelho já começa quando, no diálogo do homem e da mulher com Deus, após eles terem pecado, Deus oferece a oportunidade de confissão, de reconciliação, de observação do erro que cometeram, para que a restauração pudesse ser completa mediante a confissão dos pecados. Como diz o apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus Cristo sempre quer que nós sejamos purificados, que nós sejamos perdoados, para que nele nós possamos ter a vida eterna pela ressurreição. É desta maneira que quando nós meditamos na Bíblia, quando nós meditamos na palavra de Deus acerca destas questões, nós temos que observar com bastante cuidado, com bastante critério, como esta expressão do Evangelho se apresenta e como é que ela permanece continuamente na Bíblia, e é por isso que o Evangelho é eterno para todos nós. Evangelho, como eu já disse, as boas notícias de Deus. Evangelho é a boa palavra de Deus que nos oferece a oportunidade de restauração, mesmo estando em nossos delitos e pecados. Não importa aquilo que nós fizemos, quando há arrependimento de fato, confissão e conversão, Deus sempre nos oferece o perdão completo pela sua graça e a sua misericórdia. Então, sempre é tempo de nos voltarmos para Deus, sempre é tempo de buscarmos sabedoria, discernimento, direção espiritual, para que vivamos o melhor do que Deus tem preparado para você, para mim, para a sua família, para todas aquelas pessoas que você ama. Quando nós olhamos o texto de Mateus 24, onde Jesus está expondo a questão do fim do seu ministério, ele está se despedindo dos apóstolos e também ele já começa a revelar a instauração do seu reino, como que isto acontecerá, como de fato o reino de Jesus Cristo é instaurado em nós através do evangelho. E aqui em Mateus 24, o versículo 14, nós temos a palavra de Jesus dizendo assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Na expressão teológica, nós costumamos dizer que o evangelho será pregado da seguinte forma: é o evangelho todo para todo mundo,
e a todas as pessoas. O evangelho todo, a todo mundo e a todas as pessoas. Quando nós falamos do evangelho, nós não podemos recortar aquilo que nos interessa, aquilo que nos é favorável, mas temos que observar o evangelho todo para todo mundo e a todas as pessoas, detalhe por detalhe, porque é a junção da revelação progressiva e cumulativa que nos dá a verdadeira percepção acerca de como nós vamos compreender na integridade a palavra de Deus. Como a palavra de Deus na revelação divina se torna integral para a nossa compreensão. Então, o evangelho, ele tem que ser o evangelho todo, que começa desde Gênesis, passando por todos os livros daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, e chegando em Jesus Cristo com seu nascimento, morte e ressurreição, e agora a continuidade deste livro, seguindo Atos até Apocalipse e continuando conosco nos dias de hoje. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Muitas pessoas perguntam, mas este evangelho já não foi pregado em todo o mundo, para todas as nações? De fato, existem algumas questões que nós devemos considerar quando nós tratamos desse texto. No tempo dos apóstolos, para o mundo conhecido deles, este evangelho já foi pregado todo, na sua íntegra, para todas aquelas pessoas. Mas nós temos uma dificuldade em que o mundo é maior do que a nossa esfera de comunhão, a nossa esfera de vivência. Hoje, com o mundo globalizado, nós compreendemos isso de uma maneira maior e melhor. O mundo é muito maior do que o espaço em que nós estamos inseridos. O mundo é muito maior do que aquilo que nós podemos ver, do que as pessoas que nós compartilhamos a vida, do que a expressão mesmo nos veículos de comunicação, como rádio, Facebook, o YouTube, onde essa mensagem fica gravada. Mesmo assim, há uma dificuldade do mundo todo compreender o evangelho todo e observar esse evangelho como algo pessoal. Porque o ser humano tem a tendência de selecionar aquilo que lhe agrada aos ouvidos. O ser humano tem tendência a recortar os textos e recortar até mensagens que não vão ao encontro da sua necessidade, ao encontro daquilo que ele imagina que precisa, porque a grande verdade é que Deus sempre fala o que está dentro da nossa necessidade. Mas quando aquela palavra não é muito favorável, não é muito agradável, porque palavra boa, como a Bíblia coloca, não saia da sua boca nenhuma palavra que não seja boa. Palavra boa é diferente de agradável. Às vezes aquilo que nos faz bem não é tão agradável quanto parece, ou quanto deveria, ou quanto nós tenhamos a expectativa que fosse. Então, quando nós tratamos desses detalhes na sua íntegra, na sua totalidade, nós temos que observar a Bíblia, a palavra de Deus, como um todo de revelação, para que nós vivamos bem, para que nós estejamos conectados com Deus, para que o Espírito Santo possa renovar a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos e emoções, para que vivamos segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus, que é sempre boa, agradável e perfeita. É assim que a Bíblia nos diz. O evangelho do reino será pregado no mundo todo. Que evangelho que é esse? Esse anúncio de Jesus aqui em Mateus 24:14, o evangelho será pregado, é uma expressão profética da necessidade de se falar do evangelho, de se aplicar o evangelho na sua própria vida e, sendo transformado por este evangelho, poder apresentar a experiência de transformação a outras pessoas. Quando nós falamos do evangelho do reino, nós temos que trazer em mente que evangelho é esse? Que evangelho que Jesus está falando aqui?
Quando nós, né, observamos o texto de Apocalipse 14, nós temos a relação de, da apresentação do evangelho a todas as pessoas. Como este evangelho se manifesta, como esse evangelho se apresenta, como este evangelho é mostrado e apresentado por Deus em cada detalhe, em cada expressão de amor, de fidelidade, de restauração que Deus propõe para nós. Em Apocalipse 14, versículo 6, o texto diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Observe que o evangelho, ele é uma aclamação ao Criador, uma aclamação àquele que nos criou, àquele que nos formou a sua imagem e a sua semelhança, e aquele que nos identifica com o seu Filho Jesus Cristo pelo Espírito Santo que habita em nós, e através do selo dos frutos do Espírito é que nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo, segundo o propósito do Criador, o Deus o Pai. Apocalipse 14, 6 fala desse evangelho eterno com uma propriedade bastante interessante. Ele coloca: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Um anjo que está voando no meio do céu, vem pregar o evangelho eterno para aqueles que estão assentados sobre a terra. Observe que esta troca, que faz parte da poesia hebraica, é claro que o texto de Apocalipse foi escrito em grego, mas João é um judeu com uma cultura hebraica e ele escreve dentro da sua cultura. Então, o anjo voando é alguém que está em movimento, né? E as pessoas que estão na terra assentado é aqueles que estão parados, passivos, aquele que se assenta para. Então, a expressão que é colocada aqui, um anjo que está voando no meio do céu, o anjo ele tem pressa de trazer o evangelho. Aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, que conhece o evangelho eterno de Jesus Cristo, ele tem pressa de transmitir esse evangelho a outras pessoas. Ele leva, como a gente diz, no seu aceleramento, ele leva voando. Quando nós falamos que uma pessoa foi rápido de um lugar para outro, nós usamos essa expressão. A pessoa foi voando daqui para lá, ela veio voando de lá para cá. Isso representa a agilidade, a velocidade. Então, o mensageiro de Deus, ele tem pressa de levar o evangelho, mas aquele que está recebendo, ele não tem tanta pressa assim, e ele está sentado. Então, apesar da pressa de Deus em apresentar o evangelho, infelizmente as pessoas estão acomodadas, estão sentadas nas suas zonas de conforto e não percebem que precisam de transformação, precisam de melhor compreensão, estão assentadas sobre os seus próprios pensamentos, sua própria interpretação, inclusive bíblica e espiritual, a sua interpretação de vida. Ele está acomodado com aquela situação. Então ele se assenta. E é por isso que João escreve desta maneira o versículo 6 de Apocalipse 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu e tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Aqueles que estão na sua zona de conforto, aqueles que estão na terra achando que este é o lugar eterno em que eles vão passar. Nós sabemos que não é assim, porque aqui neste mundo todos nós vamos morrer, mas em Cristo Jesus temos a ressurreição para a vida eterna, e após
o milênio com Jesus no céu, nós teremos reconstruído um novo céu e uma nova terra, porque as primeiras coisas se passaram. Este evangelho que esse mensageiro tem pressa de trazer para a nossa vida, trazer para a terra, trazer essa revelação, este evangelho necessário para a restauração e reconciliação do ser humano com Deus, ele deve ser pregado, como diz o versículo 7, né? Onde ele diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temei é uma expressão de zelo, é uma expressão de cuidado. Temer a Deus é você ter zelo pelas coisas de Deus, é você ter cuidado com as coisas de Deus, é você observar a palavra de Deus e tudo aquilo que vem de Deus com perseverança, mas com cuidado, com zelo, para que a cada decisão sua, a cada momento da sua vida, você tenha a consciência que se aquilo de fato está sendo colocado diante de você com verdade, com integridade. Quando nós temos zelo pelas coisas de Deus, nós buscamos compreender a palavra da verdade. Nós buscamos compreender aquilo que realmente é apresentado para nós a cada dia, a cada momento, na sua maneira e na sua expressão de ser, segundo a revelação de Deus para todos nós. O evangelho eterno será pregado em todo o mundo e depois virá o fim. Que evangelho eterno que é esse? Muitas pessoas já se perguntaram, talvez você já se perguntou, quando Jesus vai voltar? Está demorando tanto a volta dele? Quando Jesus vai voltar? Será que Jesus realmente voltará a esse mundo? A palavra de Deus, a Bíblia, nos garante que sim. Ela nos garante que Jesus voltará a este mundo, que haverá um juízo, como nós lemos agora em Apocalipse 14, e todas as nações estarão ali presentes, representados pelos salvos. Mas a pergunta que fica é quando Jesus vai voltar? E nós temos uma boa indicação quando nós vemos o texto de Atos, capítulo 3, do versículo 19 em diante, quando o apóstolo Pedro, no seu discurso, ele dá um lampejo de iluminação acerca da volta de Jesus Cristo. E ele coloca, a partir do versículo 19, Atos 3, 19, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a iniquidade. Observe que o apóstolo Pedro está apresentando aqui, claro, cheio do Espírito Santo, na sua declaração, no seu discurso, ele está falando a respeito da volta de Jesus e da necessidade de estarmos preparados para este momento. Como nós vamos estar preparados? Versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Nós temos que ter arrependimento, conversão e confissão dos nossos pecados diante de Deus, para que nós sejamos perdoados e tenhamos os nossos pecados cancelados. É isso que o apóstolo Pedro escreve aqui, porque é uma verdade. Nós, diante de Deus, ao nos declararmos culpados e pecadores, declarar as nossas limitações, as nossas falhas e dificuldades, nós somos perdoados pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Então, nós temos que nos colocar diante de Deus arrependidos, convertidos, confessando aquilo que nós cometemos de errado, e Deus vai, como diz o versículo 20, nos trazer tempos de refrigério.
refrigério. Afinal de contas, como diz aqui o texto, ele já enviou Cristo, que é designado Jesus. O que tem de diferente aqui nesse trecho? É que Cristo é a expressão messiânica do hebraico Machia, que vai para o grego Christos. Todos esperavam o Messias, mas até Jesus nascer, ninguém sabia quem era de fato o Messias, o ungido de Deus, aquele que levaria o ministério de Deus e instauraria o reino de Deus aqui na terra. Então, agora Pedro fala: o Cristo já foi designado, ele é Jesus. Hoje nós sabemos que o ungido de Deus, o Cristo, é Jesus, ao qual é necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, até quando Jesus vai ficar no céu? Até o tempo da restauração de todas as coisas. Que coisas? Do evangelho eterno que Deus falou pela boca dos santos profetas desde a antiguidade. Então, observe que se é desde a antiguidade, desde Gênesis, né, nós temos a continuidade deste evangelho. Desde Gênesis, nós temos a perpetuidade deste evangelho. Desde Gênesis, nós temos um evangelho que é eterno, não passa, não muda, não há alterações na sua expressão de apresentar o Deus e a transformação que ele espera de cada um de nós. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus e observamos o evangelho eterno, nós sabemos que este evangelho começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Um evangelho eterno que o anjo tem pressa, o mensageiro tem pressa em divulgar, mas aqueles que recebem muitas vezes estão apenas assentados, estão tranquilos, estão nas suas zonas de conforto. O que nós precisamos é buscar mais de Deus, compreender mais a Deus, compreender mais a sua palavra, descansar na sua mão e seus braços, sabendo que ele tem cuidado de nós, mas devemos nos permitir que o Espírito Santo transforme a mente, o nosso coração, para que vivamos segundo a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelo teu evangelho que nos transforma, que nos vivifica. Pedimos que o Senhor nos dê da tua paz, e como ministro do evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um daqueles que nos ouvem e nos acompanham neste momento. Que o Senhor permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.